um mistério vem deixando moradores do bairro de Buritis, que fica na Grande Belo Horizonte, apavorados. Nos últimos dias, 10 pessoas foram internadas com os mesmos sintomas: náusea, vômito e dor no abdômen, que logo evoluem para complicações renais e neurológicas. Uma das vítimas não resistiu e morreu. Uma força-tarefa foi criada para desvendar o caso. A principal linha de investigação se concentra em uma substância encontrada em cervejas artesanais. Um sujeito autoastral, o típico boa praça, agregador, um apaixonado por atividade física. Assim era Pascoal, marido, pai, avô. Um homem de boa saúde que, após não se sentir muito bem, morreu, vítima de uma doença misteriosa. Essa história começa aqui no bairro dos Buritis, região da classe média alta de Belo Horizonte. O seu Pascoal veio até aqui para confraternizar com a família, já que tem parentes que moram aqui no bairro. Eram as festas de fim de ano, um pouco antes do Natal, para ser mais exato. Participou de um churrasco. A questão é que 2 dias depois, ele e o genro começaram a passar muito, mas muito mal. Começou a sentir dores na altura do estômago, na região do abdômen, e não estava urinando. Não estava conseguindo urinar. Aí procurou o hospital de Ubá. O curioso é que não foram só eles dois, o seu Pascoal e o genro. Mais pessoas que moram ou que passaram aqui pelo bairro dos Buritis apresentaram sintomas semelhantes e também foram parar no hospital. Até agora, 10 pessoas estão internadas, apresentando sérios problemas nos rins, inclusive sendo submetidas à hemodiálise, dores abdominais fortes e problemas neurológicos que levaram à paralisia de pernas e braços. Com gente hospitalizada em estado grave, burburinho tomando conta da cidade e das redes sociais e uma investigação das autoridades da saúde para saber que doença era aquela, o assunto virou caso de polícia. Logo que a Polícia Civil recebeu as informações sobre os acontecimentos já de notório conhecimento, nós diligenciamos em abrir uma investigação preliminar sobre os fatos para que, inicialmente, houvesse um acompanhamento de todos os eventos e as informações fossem sedimentadas dentro de um caderno inicial. Na quinta-feira, a Polícia Civil divulgou um laudo preliminar sobre as investigações. O documento apontou uma substância pouco conhecida do público, dietileno glicol. É uma substância muito utilizada em tintas, em cosméticos, em produtos de roupa e como desengordurantes, desengraxantes em detergentes e como anticongelante, para diminuir o ponto de congelamento e, com isso, a substância ficar mais gelada sem congelar. Ele é rapidamente absorvido quando ingerido. No rim, ele causa uma destruição das células do parênquima, do tecido renal do rim, o que causa a paralisação. O rim para de funcionar. E a terceira fase da intoxicação, que é a mais grave, que é a paralisação dos nervos, né? Um ataque ao sistema nervoso central, com descrição de cegueira, os nervos vão parando de funcionar e o paciente fica com dificuldade de respirar, com necessidade de suporte ventilatório. A substância tóxica foi identificada no lote 1348 das linhas de produção L1 e L2 da cerveja Belo Horizontina, fabricada pela Báquia. À Polícia Civil foram encaminhadas 2 amostras, na verdade 4 garrafas de cerveja, para que a gente fizesse uma análise sobre eventual contaminante nessas amostras. Dessas 4 garrafas de cerveja, elas foram recolhidas nas casas de pacientes que tinham uma síndrome renal neurológica, acompanhado pela vigilância epidemiológica do estado e do município. Ainda na quinta, os investigadores foram até a sede da cervejaria em Belo Horizonte para recolher mais amostras. O material foi enviado para uma análise mais conclusiva.
O inquérito policial quer desvendar se foi um acidente na produção da cerveja, um acidente no engarrafamento ou uma ação criminosa, já que no último dia 19 de dezembro, a cervejaria registrou um boletim de ocorrência contra um funcionário que trabalhava no local. Existe sim esse registro de ameaça por parte de um servidor demitido em 19 de dezembro e que é também objeto de investigação. Mais de 33 mil garrafas de cerveja fazem parte do lote identificado com a substância. De acordo com a cervejaria, as garrafas foram enviadas para as seguintes localidades: Belo Horizonte e cidades que fazem parte da Grande BH, Tiradentes, Ouro Preto e a região centro-oeste do estado de Minas. Além disso, para Brasília, Espírito Santo e São Paulo, que também receberam o produto. Na sexta-feira, o Ministério da Agricultura pediu o fechamento da cervejaria Baker e apreendeu mais de 16 mil litros da cerveja. A notícia naturalmente preocupa o setor das microcervejarias e tem sentido. Desde 2004, quando elas começaram com força no Brasil, a representatividade delas na economia brasileira é alta. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, as microcervejarias chegam a empregar 6 vezes mais pessoas do que as cervejarias tradicionais. Mas tem algo que não pode ser contabilizado, que é a participação das microcervejarias na inovação. Por exemplo, nessa aqui em Belo Horizonte, tem uma câmara onde ficam cervejas engarrafadas em garrafas de espumante. E aqui nesse espaço elas ficam maturando, sob o som de canto gregoriano. Hoje o Brasil é um dos países que mais medalha nos concursos mundiais, né? Então nós temos expressões expoentes hoje da cerveja artesanal no mundo. E as nossas cervejarias artesanais são consideradas geniais. A empresa responsável pela cerveja Belo Horizontina se defende das acusações. Não existe laudo técnico que ateste a presença do agente químico dietileno na garrafa da Belo Horizontina. O documento enviado pela Polícia Civil se trata de uma análise preliminar que não foi submetida a uma conclusão, a uma contraprova e que, eventualmente, vai ser objeto de manifestação para o exercício do direito do contraditório e da ampla defesa pela empresa. O responsável pela produção garante que não usa o anticongelante dietileno glicol. Essa substância em questão a gente não usa, nós usamos outra substância. A gente tem o monoetileno glicol, tem o dietileno glicol, trietileno glicol, propileno glicol, são vários agentes refrigerantes, né? E esse que em questão que foi utilizado, que foi identificado, a gente não tem na fábrica, não utiliza. Qual é usado? Em nenhum equipamento. Qual que vocês usam? A gente usa o monoetileno glicol. Pelos dados oficiais do Ministério da Agricultura, o Brasil hoje conta com 1.000 cervejarias artesanais cadastradas. Todas precisam usar um método anticongelante. Nós temos o processo de fabricação da cerveja, onde nós cozinhamos o malte, transformamos o amido em açúcar, fazemos a separação do bagaço, transportamos para o tanque de fermentação, onde ele encontra a levedura. Ali nós temos várias temperaturas. A partir desse momento, ele está completamente lacrado dentro do tanque. A partir daí, a cerveja passa a não ter mais contato com o ar. O tanque precisa ser resfriado. As paredes desse tanque são ocas. Dentro delas são colocados canos, também chamados de serpentinas. Dentro desse cano corre água para resfriar a cerveja. Para que a água dentro do cano não congele, é adicionado o anticongelante. Segundo os fabricantes, não há contato desse produto com o líquido, cerveja. E o mais comum também não seria o etileno glicol. Pelo que a gente conhece de processo, de ciência, a coisa não se explica. Tá? Os cervejeiros, ninguém usa esse anticongelante que apareceu nessas amostras de cerveja. Ninguém. No enterro do seu Pascoal, a família mostrou que, mais do que triste, está intrigada. Até agora, ninguém sabe exatamente do que ele morreu. A declaração de óbito dele foi causa desconhecida, indefinida.
aguardando exames. Então está esperando o exame de uma série de coisas, de uma série de coletas que foi feita no corpo dele para tentar descobrir a causa. O genro do seu Pascoal segue internado. O rapaz está fazendo hemodiálise e, por enquanto, não está conseguindo mexer os braços e as pernas. A Camila com o pai, perdendo o pai agora, e o esposo lá em situação, nessa mesma situação, no mesmo quadro, e não tem essa evolução. E não sabe o que fazer para corrigir ou tentar recuperar. Caso algum conhecido apresente esses sintomas, a orientação é: procure ajuda médica imediatamente. O tratamento, ele é essencial que seja precoce. Então, se detectado um caso de ingestão desses produtos, tem que imediatamente procurar um hospital que tenha bom recurso, porque nesse momento agudo é a hora de de utilizar antídotos. É a hora de interromper esse metabolismo que está acontecendo no organismo e produzindo a substância tóxica.